Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo aí os principais destaques do setor policial das últimas 24 horas. E nós vamos trazer informações agora, gente, de um trabalho que foi realizado em Brasilândia, né? Um trabalho que a polícia realizou aí, um trabalho muito importante, porque combate o trabalho escravo. É lamentável, né, gente? Em pleno século XXI, a gente ter registros como este que o Alfredo vai destacar agora. Bom dia para você, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, infelizmente, casos como esse têm se tornado quase que rotineiros. Frequentemente estamos acompanhando trabalhadores sendo resgatados de locais a qual eles são submetidos a condições análogas à escravidão. Tudo começou, Ana, quando a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia recebeu a informação de que trabalhadores teriam sido levados para uma fazenda para trabalhar e lá teriam sido submetidos a um trabalho sem condições. Estavam sem alimentação, num abrigo sem estrutura e eram impedidos de deixarem o local. E também não tinha ali o controle do ponto e nem do salário a qual eles tinham. E eram obrigados a trabalhar sem o limite de horas estipulado ali pela lei brasileira. Depois de receber essa informação, a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia passou a investigar o caso e conseguiu localizar essa fazenda e socorrer a esses 6 trabalhadores e prender em flagrante 2 gerentes dessa fazenda. Segundo as informações, a fazenda seria de pessoas de alto poder aquisitivo e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério do Trabalho. O delegado de Brasilândia que atendeu essa ocorrência, ele gravou um vídeo e nos cedeu, explicando um pouco melhor de como aconteceu tudo. Vamos acompanhar. O Totó vai providenciar para a gente aqui o vídeo, Alfredo, para a gente falar então aí a respeito desse trabalho que a polícia desencadeou ontem em Brasilândia, um trabalho muito importante para combater aí o trabalho escravo, né, gente? É lamentável o que eu estava falando, em pleno século XXI, a gente ver pessoas ainda trabalhando em situação à escravidão, né? É lamentável, principalmente nessas fazendas, e isso, gente, embora nós estejamos aí no século XXI, é muito comum ainda no nosso Brasil. Volta e meia a gente vê operações sendo desencadeadas aí com o apoio do Ministério do Trabalho, combatendo esse tipo de trabalho, esse trabalho escravo. E ontem aqui em Brasilândia a polícia conseguiu aí esclarecer esse trabalho, né, e resgatar essas pessoas que estavam trabalhando em situação análoga à escravidão. Infelizmente é algo, né, Alfredo, que ainda acontece em muitas regiões aqui do nosso Brasil, né? Infelizmente. Isso não acontece muito. Tivemos um registro semelhante a esse, um pouco pior, que foi de alguns trabalhadores que foram socorridos lá no Pantanal pela Polícia Militar Ambiental, que teria flagrado a situação. Os trabalhadores que foram levados para poder cuidar do gado e eram obrigados a viver em barracos na beira do rio, sem alimento, sem fogão, sem geladeira para fazer a alimentação. A alimentação deles, eles eram obrigados a providenciar, que era a pesca. Eles tinham que pescar para poder comer, e era somente aquele peixe, não tinha um arroz, o fogão era improvisado, um fogão a lenha, e mesmo assim nem um salário recebia. E a conversa que foi levantada pela polícia era dos patrões ali dizendo que os funcionários reclamavam demais, que além deles terem ganho o direito de trabalhar para ele, ainda queriam muito mais. E a gente vê, Ana, que isso acontece não é somente nesses rincões do Brasil. Existem também várias pessoas que acabam deixando de procurar emprego porque acabam indo trabalhar em locais a qual não há respeito de hora determinada de trabalho, hora de descanso, hora de almoço. A pessoa é humilhada consequentemente diariamente no trabalho. Então as pessoas vão vendo aí a degradação das condições de trabalho. E muitos desses empresários acabam aí respondendo criminalmente por conta dessa situação. Acabam acreditando que o trabalho não deve ser remunerado, que a pessoa é uma máquina. Nessa situação a gente vê a humilhação humana, aonde o trabalhador que deixou o lar, deixou a família para poder ficar alojado, ficar acampado em uma fazenda para poder ganhar o pão de cada dia para alimentar a sua família,
acaba se sujeito a sendo colocado ali em condição pior que bicho, porque geralmente os animais que eles iriam cuidar teriam um tratamento até melhor do que eles. Infelizmente a gente vê que situações como essa estão se tornando rotina. Cada vez mais vai aumentando o número de pessoas flagradas sendo sujeitadas nessa situação de trabalho análogo à escravidão. Infelizmente, o Ministério do Trabalho, depois que teve ali a sua pasta encerrada, que se tornou a Secretaria Federal, esses casos acabaram explodindo e vem aumentando no Brasil, não somente aqui na nossa região. No estado, os casos de trabalho análogo à escravidão estão aí cerca de 50% até 100% maior, de acordo com o último levantamento, a qual eu tinha acompanhado no ano passado, a qual teriam sido flagrados em fazendas, não só na nossa região, mas também na região do Pantanal, a qual essas pessoas são colhidas, são iludidas com promessas de ganho até superior. A hora que chegam no local, são humilhadas, são subjugadas e são colocadas em locais a qual eles não têm estrutura alguma. Em caso de contestação, acabam agredidos, ameaçados e muitos acabam até mortos, Ana. Você conversou com o delegado, então? A gente tem uma sonora do delegado, Alfredo, é isso? Isso, ele divulgou esse vídeo, Ana, a qual ele disponibilizou para a imprensa. Ele gravou esse vídeo explicando o que aconteceu, como foi essa denúncia, como foi feita essa ação da Polícia Civil para poder flagrar essa situação de trabalho análogo à escravidão, aonde esses trabalhadores estariam sendo ali obrigados a trabalhar sem condições de abrigo e também de estrutura para trabalho. E ele explicou um pouquinho, vamos acompanhar. A Polícia Civil de Brasilândia realizou a prisão de 2 suspeitos nesta terça-feira de 19, relacionado à prática de crimes de redução à condição análoga a escravo. No total, 6 trabalhadores foram resgatados em uma fazenda pertencente a um grupo multimilionário. Essa fazenda é localizada próxima, aqui, cerca de 35 a 40 km do município de Brasilândia. Esses trabalhadores estavam em situação precária, degradante, uma condição totalmente subhumana, com pouca alimentação, sem receber adequadamente o salário, com jornadas exaustivas de trabalho, segunda a sábado, com folga apenas no domingo, não havia transporte adequado. Se acaso algum desses trabalhadores necessitasse de atendimento médico, teriam que vir a pé até a cidade. Infelizmente, nessa situação, os trabalhadores estavam numa situação a qual nem os animais dessa propriedade eram submetidos. A gente vê que enquanto esse grupo milionário aumenta o caixa, os patrões desses trabalhadores adquirem bens de alto poder aquisitivo. Os trabalhadores que coletavam para eles ali a demanda do dia a dia para poder manter esse padrão de luxo eram mantidos ali pior do que bichos. Agora, tanto os gerentes como os proprietários dessa propriedade vão ter que responder na justiça, Ana.